Alô, galerinha do canal Bionline, eu sou o professor Marcos André, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um sistema que é responsável por capturar o gás oxigênio e eliminar o gás carbônico do nosso organismo. Então, após a vinheta, fique ligado, aula de sistema respiratório. Alô galera, tudo bem? Que bom ter você aqui comigo nesse vídeo, que bom ter você aqui me acompanhando. A gente vem aí gravando vários vídeos ao longo das semanas para te preparar da melhor maneira possível para o vestibular ou para a sua escola, caso você seja um aluno ainda do primeiro ano, da primeira série do ensino médio, da segunda série do ensino médio e até mesmo da terceira série do ensino médio. A gente também tem esse objetivo de reforçar o seu estudo em biologia para que você possa ficar tranquilo nas avaliações, passar direto e também fazer a alegria dos seus pais, né? Quando o aluno passa direto, sem ir para a recuperação, todo mundo fica feliz. E é claro que eu também vou ficar feliz te ajudando. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar de um sistema interessantíssimo, que ele é responsável basicamente por todo o processo relacionado à geração de energia para as nossas atividades vitais, que é o sistema respiratório. O sistema digestório, ele vai pegar, por exemplo, um nutriente, um alimento, quebrar esse alimento em unidades menores. O circulatório vai distribuir esses alimentos para as mais variadas células. Já o respiratório vai ser responsável por capturar o gás oxigênio, que vai auxiliar a degradação desses compostos orgânicos e eliminar o CO2 produzidos pelo processo de respiração. Por isso que sempre, ao falar de sistema respiratório, é quase que obrigatório você fazer uma relação entre a respiração celular e a respiração pulmonar. A respiração celular é aquela feita lá pela mitocôndria, aquela organela que você já estudou bastante. Aqui no canal tem várias aulas que falam sobre o processo de respiração celular. Então, sempre que você faz referência a essa respiração, cuidado, a glicose, na presença de gás oxigênio, vai ser degradada liberando gás carbônico, água e energia na forma de ATP. Esse é o processo de respiração celular. Perceba que a respiração celular está diretamente relacionada a liberar o que, galera? Energia. Esse é um ponto importante. Um segundo ponto importante, atenção para isso, ele vai consumir o gás oxigênio e eliminar o gás carbônico. Ele vai capturar o gás oxigênio e eliminar o dióxido de carbono. Mas quem é que faz a captura e eliminação de oxigênio e CO2 respectivamente? A respiração pulmonar. Porque a respiração pulmonar vai estar intimamente ligada aos movimentos respiratórios. E quais são esses movimentos respiratórios? A inspiração e a expiração, a entrada e a saída de ar. Entra uma grande quantidade de gás oxigênio e elimina uma certa quantidade de dióxido de carbono. Eu vou colocar uma situação prática, uma situação no teu dia a dia. Imagina que você esteja fazendo atividade física. Está fazendo atividade física, está correndo, por exemplo. O teu movimento respiratório vai ser cada vez mais lento ou acelerado? Mais acelerado, obviamente. Por quê? Porque quando você está fazendo atividade física, você está produzindo muito gás carbônico, você está liberando muita energia, obviamente, para fazer aquela atividade, mas você também está produzindo mais gás carbônico. E esse gás carbônico vai agir lá no teu bulbo, que é o teu centro cardiorrespiratório. Por quê? Porque quanto mais gás carbônico no teu sangue, mais ácido o teu sangue vai ficar. E essa acidez do sangue estimula o teu bulbo a intensificar os movimentos respiratórios. Se o teu sangue está ficando muito ácido, significa dizer que tem muito CO2. E se tem muito CO2, ele precisa ser eliminado. Por isso, os movimentos de inspiração e expiração tornam-se muito mais acelerados e intensos para eliminar esse gás carbônico que está sendo produzido a nível celular. Então você produz o gás carbônico na célula por meio da respiração, para que haja produção de energia para a realização das suas atividades vitais, mas você elimina esse gás carbônico por meio da respiração pulmonar. Daí a relação íntima entre a respiração celular e pulmonar. Galera, a respiração celular a gente pode abordar numa outra perspectiva em um outro momento. O que me interessa agora é que você entenda a composição e identifique os órgãos
que vão fazer parte do nosso sistema respiratório. Então nós vamos ter as cavidades, fossas nasais, as cavidades nasais. Em seguida nós vamos encontrar a faringe, a laringe, a traqueia. Depois nós vamos ter os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Cuidado com esse detalhezinho que é importante, galera. Cuidado com esse detalhezinho que é importante. Acompanhe aqui o raciocínio. A faringe, ela está em comunicação também, ela faz parte também do sistema digestório. A faringe está ali conectada ao esôfago. E o esôfago vai direcionar o alimento para o estômago, que posteriormente vai ser ali repassado para o intestino, onde nós temos os processos digestórios. Tudo bem? O que você precisa tomar muito cuidado agora, galera? Me acompanha, por favor. Quando você vai deglutir, essa comunicação da faringe com a laringe, ela é fechada. Esse buraquinho de comunicação entre esses dois tubos, damos o nome de glote. Quando você está deglutindo, a glote vai ser fechada pela epiglote. Então a epiglote é uma cartilagem que vai fechar a glote, evitando assim que o alimento vá para o trato respiratório, mantendo o trânsito do alimento para o trato digestório. Isso é importante. Por quê? Porque se esse alimento vir para a via respiratória, causa o quê, pessoal? Engasgo. Não é à toa que quando a sua mãe fala, quando seu pai afirma, quando sua avó diz, não fala mastigando, não fala engolindo, coisa do gênero, você pode ter o maior risco de engasgar. Porque se você está falando ao comer, significa dizer que a tua via respiratória está funcionando. A tua via respiratória está aberta. Porque para que haja fonação, é necessário o ar para que ele possa passar por regiões específicas e assim produzir esse som. Compreendeu? As tuas cordas vocais precisam ter ali um encontro com o ar para que haja a possibilidade de vibrarem e emitir som. Então, a partir do momento que você fala e está comendo, mastigando ao mesmo tempo, a chance do alimento ir para o teu trato respiratório é maior, causando engasgo. Então, fique atento a esse detalhezinho que é importante. Então, galera, o orifício de comunicação da faringe com a laringe é a glote e no ato da deglutição é fechado pela epiglote. Mas a gente está falando do sistema respiratório. Então, ele vem pela faringe, passa pela laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são essenciais. Por quê? Porque é nesse momento, porque é nessa estrutura que acontecerão as famosas trocas gasosas, que acontecerá a famosa hematose, que acontecerá a oxigenação do sangue. Isso é importante para vocês. E no sistema circulatório, que inclusive tem uma aula aqui no canal, e eu peço para que você clique nessa aula para assisti-la, eu falei para vocês que a artéria pulmonar, ela sai do ventrículo direito em direção ao pulmão para oxigenar o sangue. Essa oxigenação do sangue que acontece nos alvéolos pulmonares é o fenômeno chamado da hematose. Isso é hematose. Fiquem atentos a isso. Isso é hematose, é a oxigenação do sangue. O sangue chega no pulmão venoso e vai sair dele arterial, para que esse gás oxigênio possa ser distribuído a todas as nossas células, para que elas possam produzir o que, pessoal? Energia. Agora, galera, atenção, cuidado. A nossa superfície respiratória é o nosso pulmão. Aqui eu representei para vocês o pulmão direito. Nós temos o pulmão direito, o pulmão esquerdo. Ele é a nossa superfície respiratória. É nele que ocorrem as trocas gasosas. Não esqueçam que os pulmões são órgãos que adaptam o animal ao ambiente terrestre. É uma principal via respiratória de ambientes terrestres. Cuidado com isso. Não é à toa que nós temos mamíferos cetáceos, por exemplo, que são aqueles mamíferos adaptados ao ambiente aquático, como ocorre, por exemplo, com uma baleia. Atenção, quando você fala de cetáceos, você fala de mamífero. Então eles farão a respiração por meio de pulmão, porque os mamíferos surgiram no ambiente terrestre e por irradiação adaptativa foram conquistando outros ambientes. Mas isso aí é tema, basicamente, de evolução, que nós vamos falar em um outro momento. Aqui eu estou falando da nossa superfície respiratória, que é o nosso pulmão. O pulmão é envolvido por uma película chamada de pleura, de tecido conjuntivo. Existem, na verdade, duas pleuras, e entre elas é formada a cavidade da pleura ou cavidade pleural. Galera, atenção! É muito comum nessa cavidade pleural
ter uma certa quantidade de líquido. Por quê? Porque serve ali para dar uma lubrificada, já que teu pulmão está estendendo e retraindo constantemente. Mas às vezes, por deficiência proteica no sangue, a quantidade de água na pleura aumenta de forma significativa, aumentando a pressão nessa região, tendo dificuldade de fazer troca respiratória, alguma dor, tá? Cansaço. Isso nós damos o nome de água na pleura. Existe um outro caso que a gente precisa tomar muito cuidado, que é o que nós conhecemos como pneumotórax, que é o acúmulo de ar nessa região. Toma muito cuidado. Água na pleura e pneumotórax são duas situações um pouquinho diferentes. Água na pleura, como o próprio nome afirma, água. Pneumotórax está associado à presença de ar nessa região. Galera, para que o ar consiga se movimentar pelo nosso sistema respiratório, nós vamos ter justamente esses movimentos de inspiração e expiração. E esses movimentos, galera, de inspirar e expirar, que corresponde basicamente à entrada do ar e à saída do ar, envolve nada mais, nada menos, principalmente, tá, pessoal, são os protagonistas dos grupamentos musculares. Um músculo está bem aqui, que é o famoso diafragma. Diafragma separa a cavidade abdominal da cavidade torácica e é exclusivo dos mamíferos. E o outro são os músculos intercostais. Galera, quando a gente inspira, beleza? Inspirei. Olha o que vai acontecer, galera. O diafragma contrai, aí ele vai abaixar. Os músculos intercostais contraem, eles se elevam. Há um aumento do volume interno e, consequentemente, a redução da pressão interna. Então, a pressão externa será maior do que a pressão interna e determina a entrada de ar. Quando você expira, é literalmente o contrário. O diafragma sobe, as costelas abaixam, o volume interno vai reduzir e a pressão interna vai aumentar. Então, a pressão interna torna-se maior do que a pressão externa e, consequentemente, você vai eliminar esse ar. Ao entrar, o ar é rico em oxigênio. Ao sair, o ar tem uma grande quantidade de CO2. Galera, atenção agora. Quando nós vamos capturar o ar, a gente deve dar prioridade ao ar obtido por meio da nossa cavidade nasal. Por quê? Porque tem as vibríceas que servem para filtrar o ar. Bem como também o epitélio respiratório ele é ciliado. E ele também tem glândulas que lubrificam. Ele tem glândulas que têm esse papel importante. Então o ar atmosférico ele precisa ser aquecido, umedecido e lubrificado. Por isso que essa região é bem vascularizada. É importante que haja essa grande vascularização. Não é à toa que você tem duas membranas interessantes, a pituitária, que é uma pituitária amarela e vermelha, sendo que essa mais externa é a vermelha, que ela é bem avermelhada, e daí o nome dela, devido à grande vascularização que contribui justamente, pessoal, para esse aquecimento do ar. Então o ar tem que ser obtido pelo nosso nariz para que ele seja aquecido, umedecido e lubrificado, para que haja eficiência nas trocas gasosas. Já sabemos que as trocas gasosas acontecem pelo pulmão e mais precisamente na extremidade dos bronquíolos em regiões famosas, o que nós conhecemos como alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares, eles são como se fossem cachinhos de uva, tá? E a gente observa que ao redor deles nós temos uma grande quantidade de capilares. E esses capilares são fundamentais porque eles estão levando sangue para essa região. Atenção para esse detalhe. O sangue que aqui chega, ele tem uma função importante porque nós vamos observar um processo que é justamente a hematose, que eu já falei ainda há pouco. O que é a hematose? A oxigenação do sangue. Então o sangue ele vem venoso do coração e vai sair arterial do pulmão, retornando ao coração, ao lado esquerdo, no átrio esquerdo, depois vai para o ventrículo esquerdo para, pela artéria aorta, pegar todo, atingir todo o nosso corpo. Agora, galera, olha só, acompanhe o raciocínio. Todo o processo de troca gasosa, atenção para o que eu vou falar agora, todo o processo de troca gasosa, ela acontece simplesmente por difusão. E aí você sabe que a difusão é um movimento passivo ou ativo? Passivo. Então, o gás oxigênio vai movimentar para o ambiente onde ele está em menor quantidade. O gás carbônico vai movimentar para o ambiente que ele está em menor quantidade.
Sempre assim. Então, quando você inala, nós temos aproximadamente 21% de gás oxigênio no ar atmosférico. Então, a quantidade de gás oxigênio no alvéolo pulmonar é maior do que no sangue. Então, a tendência é esse gás oxigênio vir para a tua corrente sanguínea. Ele vai invadir o teu sangue. Por outro lado, a concentração de CO2 no teu sangue é maior do que lá na atmosfera. Então, a tendência é esse gás carbônico sair do teu sangue em direção ao alvéolo pulmonar. Perceba, sai do sangue em direção ao alvéolo para ser eliminado e o gás oxigênio é capturado para ser lançado na corrente sanguínea. E qual é a sacada? Se eu sei que a nossa respiração serve para capturar o gás oxigênio e eliminar o gás carbônico, a gente precisa compreender como é que o oxigênio chega e é transportado, como é que o gás carbônico, então, é eliminado, a gente já sabe pela respiração, e é transportado pelo nosso sangue. E aí chama a atenção uma célula, a hemácia. Dentro da hemácia, nós temos uma proteína importantíssima, que é a hemoglobina, o nosso pigmento respiratório. Quando a hemoglobina se liga ao gás oxigênio, ele vai formar um composto chamado oxihemoglobina. Galera, 98% do gás oxigênio é transportado combinado com a hemoglobina. É uma forma bem interessante. Daí o nome saturação. Quando você fala em Covid-19, por exemplo, muito se falou sobre saturação. Então, o que é a saturação? É justamente quando o gás oxigênio está combinado à hemoglobina. Então, 98% do gás oxigênio vai estar associado a essa molécula. Quando o gás oxigênio se liga, lembrando que a hemoglobina tem um elemento químico central que é o ferro, né? Que é o ferroso, porque é o ferro mais 2. Atenção, ele vai provocar uma alteração na estrutura da hemoglobina, o que vai permitir que mais gás oxigênio possa se ligar a ela. E assim, a hemoglobina é um eficiente transportador de gás. Só que há também a possibilidade do gás carbônico se combinar à hemoglobina, formando a carbohemoglobina. Diferentemente do que acontece com o gás oxigênio, apenas 23% do gás carbônico é transportado dessa maneira. Qual é a principal forma de transporte do gás carbônico? Anota a informação. Galera, quando o gás carbônico liberado pelos teus tecidos invade as tuas hemácias, ele vai reagir com a molécula de água. Só que essa reação vai ser catalisada dentro da hemácia por uma enzima. Essa enzima é importante, é a famosa anidrase carbônica. A anidrase carbônica ela não é exclusiva da hemácia, mas neste caso ela tem um papel fundamental. Porque a partir da reação do gás carbônico com a água, vai ser formado um ácido, o famoso ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai se dissociar, formando íons H+, e íons bicarbonato. Aí vem a sacada. Quanto maior for a quantidade de gás carbônico que você libera, maior vai ser a concentração de íons H+ no teu sangue. Se é maior a concentração de íons H+ no teu sangue, isso vai reduzir o pH. Isso vai fazer com que o teu sangue venha ficar cada vez mais ácido. Por isso que você diz que o sangue venoso ele é ligeiramente ácido em relação ao sangue arterial. Essa acidez do sangue diminui a afinidade da hemoglobina pelo gás oxigênio. O que isso indica? Que se diminui a afinidade, o oxigênio vai se soltar da hemoglobina. E isso é importante. Por que ele vai se soltar? Porque ele precisa ir para as células, porque a tua célula está respirando muito, ela está precisando de mais gás oxigênio. Então, a variação da acidez do sangue determina isso. Mas essa variação de acidez ela não é tão brusca. Por quê? Porque o bicarbonato ele vai funcionar como um verdadeiro tampão, ou seja, ele vai evitar variações bruscas de pH. Galera, percebam, esse CO2 aqui, ó, e essa acidez do teu sangue são decisivas. Por quê? Porque são eles que vão estimular o teu bulbo. E o teu bulbo é a região do teu encéfalo responsável por coordenar os movimentos cardiorrespiratórios. Ou seja, quanto maior a concentração de gás carbônico, quanto maior a acidez, o teu bulbo intensifica os movimentos respiratórios para aumentar a captura de oxigênio e eliminar mais gás carbônico. É assim que funciona
o teu sistema respiratório. Perceba que eu falei dos movimentos respiratórios, expiração e inspiração, com a finalidade de obtenção de oxigênio e gás carbônico. Eu falei das trocas gasosas por difusão, aonde o gás oxigênio se movimenta a favor da sua concentração e o gás carbônico também vai se movimentar a favor da sua concentração, porém em sentidos opostos. E falei também do transporte de gases pela hemoglobina, mas atenção especial ao monóxido de carbono, porque o monóxido de carbono, pessoal, forma a carboxihemoglobina. E essa ligação ela é altamente perigosa, levando a quadro de asfixia, porque impede com que a hemoglobina libere gás oxigênio para os seus tecidos. Por isso a asfixia relacionada à inalação de uma grande quantidade de monóxido de carbono. Galera, acompanhe o raciocínio. Enquanto que eu disse que 23% do gás carbônico é transportado ligado à hemoglobina, 70% é na forma de íon bicarbonato. Portanto, a gente diz que a principal forma de transporte do gás carbônico é dissolvido no plasma na forma de íons bicarbonato. Quando a tua hemácia chega lá no teu pulmão, essa reação acontece no sentido contrário. Então você vai ter o hidrogênio reagindo com bicarbonato, formando ácido carbônico, que será dissociado pela anidrase carbônica em gás carbônico e água, e esse gás carbônico será eliminado lá no alvéolo pulmonar. Galera, o objetivo do vídeo foi que você seja capaz, ao final da nossa aula, de identificar os componentes do sistema respiratório, beleza? De identificar e de fazer a relação entre sistema respiração celular e pulmonar, foi feito. Também de você compreender como é que se dá as trocas gasosas, também analisamos. E, acima de tudo, a relação desses movimentos respiratórios com o nosso sistema nervoso. Mas, além disso, também é importante falar uma situação. Essa variação de pH, nós damos o nome de efeito Bohr. Então, o que é o efeito Bohr? O efeito Bohr é justamente a variação de pH no sangue que interfere lá na saturação da hemoglobina pelo gás oxigênio. Isso é o efeito Bohr. Existe também o efeito Haldane, que é o oposto. A capacidade de se ligar com gás carbônico é menor porque está se ligando a muito gás oxigênio. Então é importante a gente tomar muito cuidado com isso. Marcos, aonde a saturação do oxigênio vai ser maior? No pulmão. No pulmão vai ser maior. Por quê? Porque lá você está entrando em contato com uma pressão de oxigênio significativamente maior. Mas, com o passar dos órgãos, essa pressão ela vai relativamente diminuindo e também há uma variação de pH. A variação do pH diminui a saturação. Então, cuidado com esse detalhezinho. Em sangue muito ácidos, automaticamente o nível de saturação da hemoglobina pelo gás oxigênio ele é menor. Galerinha, você que ficou comigo até aqui, eu gostaria de agradecer a sua audiência. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Quanto mais vídeo você recebe, mais informação você tem. Peço para que você também conheça a minha plataforma www.bionline.com.br e fique atento para os próximos vídeos aqui do canal, para que você tenha muito mais informação se preparando para a sua prova, se preparando para o vestibular.